Boa noite a todos, a paz do Senhor. Bom, né? Nós estamos mais uma vez na presença do Senhor. Estamos aqui para mais um culto. Você é convidado, então, a se colocar na presença do Senhor agora. Nós estamos iniciando mais um dia, graças a Deus, graças a Deus. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar agora, pedir a bênção de Deus, né, sobre esse instante, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada um que está agora se conectando aí, amém? Vamos todos orar? Pai de amor, nós te glorificamos, Senhor. Nós damos-te graça, Deus, pela oportunidade. Ó Deus, por tua presença nas nossas vidas, por tua graça, tua misericórdia. Ó Deus, que ela se renova mesmo nas nossas vidas, ó Pai. E somos testemunhas disso, Senhor. Ó Deus, o quanto que o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, ó Pai. Na nossa força, Senhor Deus, nós não conseguimos. Mas o Senhor é o Deus que nos fortalece. O Deus que nos dá graça, o Deus que nos ajuda, o Deus que estende a mão, o Deus que perdoa, o Deus que manda seguir em frente. Por isso, Senhor Deus, nesse momento nos colocamos e nos prostramos diante de Ti. Pedimos a Tua bênção sobre este momento, sobre esta palavra, sobre cada vida agora, Deus, que se coloca na Tua presença. Pai, que o Teu Espírito venha nos usar, Teu Espírito venha alcançar, ó Deus, os nossos corações, ó Pai, e que o Senhor possa conduzir todas estas coisas, ó Deus, em nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Deus, mais uma vez, no nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você é bem-vindo aí, já estamos aí iniciando mais um dia. Hoje nós vamos falar aí sobre algumas práticas comuns que acontecem na igreja local, né? Na igreja onde a gente frequenta. Hoje nós vamos falar então dessas práticas e existem muitas delas, né? Muitas orientações que nós encontramos na Bíblia, mas nós separamos apenas três. Nós vamos falar sobre três práticas bíblicas, né, que servem aí, que regem, né, o nosso comportamento, por exemplo, dentro da igreja local. E na verdade são práticas que devem ser observadas por qualquer cristão. Mas hoje especialmente quero me dirigir aos membros da nossa igreja. Não há problema algum você fazer de divulgação, mas hoje a exortação é para os nossos irmãos, amém? Estamos buscando mais do Espírito Santo na nossa vida e é necessário que estejamos fortalecidos e exercitados, pelo menos nos fundamentos básicos da vida cristã. Aquele que não valoriza e nem pratica as orientações da palavra de Deus não pode receber mais de Deus. É certo que Deus trabalha individualmente em cada membro, assim como é certo que Ele trabalha com o corpo, né, com o corpo todo. A igreja local deve ser então o lugar onde os membros se reúnem para receber ensino, para serem disciplinados, para desenvolverem a comunhão, para servir uns aos outros, enfim, na igreja é onde devem aprender a viver como um só corpo. E é Deus quem capacita os membros deste corpo e estimula a comunhão. Nós vemos, por exemplo, lá em 1 Coríntios, a carta, né, de Paulo, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12. Então, se você ler lá no verso 6 e 7, está assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E o texto ele continua um pouco mais à frente, agora olhando os versos 27 e 28 desse mesmo capítulo 12, e ele diz assim:
Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E aí ele diz assim, assim na igreja, olha só, na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Veja, o capítulo 12, então, Paulo ele continua, né, fazendo algumas perguntas. E em resumo, ele diz assim, tem todos o mesmo dom? O que é que você acha? A resposta é não. E por quê? Porque nem todos têm o mesmo dom. Justamente para que cada membro ele contribua para o desenvolvimento do outro. E no capítulo 13, então, que é o próximo capítulo, ele continua descrevendo sobre um caminho ainda melhor e fala sobre o amor. Por exemplo, ele diz assim lá, o amor não procura seus interesses. Veja, é um bem comum, não é o membro, não é só para ele, né? Ele não procura o seu interesse. Claro que o verdadeiro amor tem a característica de alcançar pessoas além de mim. No início do capítulo 14 ainda, o apóstolo diz, sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais. Veja, todos os dons espirituais que Deus concede, toda a questão da prática do amor, que é apresentado como um caminho mais excelente, são necessários para que na igreja local possamos aprender a sermos igreja de Deus. Além disso, a igreja, sem dúvida alguma, exerce um papel fundamental para testemunhar ao mundo sobre a verdade. O apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, ele instrui para que as pessoas soubessem, aí diz o texto assim, como deveriam comportar-se na casa de Deus. E ele completa, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Na igreja local é onde se deve aprender a maneira correta de se comportar dentro do reino de Deus, mesmo vivendo num mundo que se corrompe. Pois nela se reúne a igreja do Deus vivo e a sua mensagem é santa, salva e santifica. Amém? E onde quero chegar então com todas essas informações agora? É que nesse ponto eu quero enfatizar a primeira prática comum referente à igreja local. Isso está lá em Hebreus capítulo 10. Você pode abrir, que esse é um texto base, né, para essa primeira prática. Hebreus capítulo 10, verso 25. E ele diz assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Uma outra versão diz, encorajemo-nos uns aos outros. A direção é clara ao dizer que não devemos deixar de nos reunir, como é o costume de alguns. E o texto diz que alguns têm o costume de deixar de congregar. A palavra costume é o mesmo que hábito, uma prática frequente. Os hábitos, eles exercem um grande poder sobre as nossas vidas, não é? A ponto de fazermos coisas mesmo meio que sem pensar, não é? O texto nos exorta a não deixarmos de congregar. E que isso não é uma boa prática a ser seguida. Alguns, diz o texto, estão acostumados, habituados a não participarem das reuniões e fazem isso normalmente. Mas você não deve deixar de congregar. O texto sugere alguns motivos
Se você vê, por exemplo, o verso anterior, que é o verso 24, lá de Hebreus 10, se você olhar esse verso, ele diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Percebemos então que na igreja encontramos o lugar propício para desenvolvermos o amor e a prática das boas obras uns com os outros. Isso leva tempo, é uma jornada e às vezes desgastante até, pois trata dos relacionamentos, mas também traz edificação e recompensas. E talvez alguém pense assim: mas não deveríamos exercitar o amor e as boas obras no mundo onde há trevas? Claro, sem dúvida alguma. Fomos chamados para alcançar o mundo. No entanto, você precisa desenvolver essas práticas primeiramente na comunhão dos santos. Veja o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, 10 diz assim: e assim, sempre que tenhamos oportunidade, pratiquemos o bem para com todos, mas primeiramente para os que têm a mesma fé que nós. O costume de se ausentar das reuniões trará dificuldade para você permanecer na unidade do corpo de Cristo daquela igreja. Dificulta o desenvolvimento. Há um versículo, lá em Provérbios 27, verso 17, que ele diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E o que esse provérbio ele sugere? Contato. Apesar que, há quem consiga afiar um ao outro já de longe, online está afiando. Mas vamos lá. A ideia é que o contato ele traz essa questão do ferro com ferro se aguça. E entendo que em alguns instantes, nós tivemos algumas restrições que afetaram então essas reuniões presenciais, por causa do Covid. E nem por isso nós deixamos de ser igreja, deixamos de ser povo de Deus, e nem por isso deixamos de ser abençoados por meio dessas reuniões. Agora mesmo nós estamos fazendo uso disso, No entanto, há uma bênção especial reservada para aqueles que não deixam de congregar, sobretudo porque é uma orientação bíblica. Amém? Não havendo nenhuma restrição para uma reunião presencial, a orientação é que você participe ativamente, exerça os dons e ministérios, exercite o amor e a prática de boas obras, aprenda a viver como um rebanho. E se eu não for assíduo às reuniões, estarei em pecado? Não se trata de pecado, mas sim, pode acabar virando um laço. O texto ele enfatiza assim: ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Parece haver uma importância extra o fato de estarmos juntos num momento como o que nós vivemos hoje, em que o dia se aproxima. É na comunhão dos santos que somos estimulados, fortalecidos e encorajados a permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, entendendo que o Senhor está às portas. Como primeira prática, então, comum relacionada à igreja local, fica a orientação de Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ou encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A segunda prática comum na igreja, que separamos para falar hoje,
está relacionada à celebração da ceia, a ceia do Senhor. E a ceia é sem dúvida alguma um testemunho para os de fora, pois lembramos da morte do Senhor para a salvação de todo aquele que crê, e fala da esperança da vida eterna para aquele que nele confia e espera. No entanto, é uma celebração de comunhão destinada aos salvos, e sendo assim, é uma liturgia que acontece no ajuntamento dos irmãos num ambiente de santidade. Bom, se devemos nos reunir com frequência e celebrarmos a ceia regularmente, que façamos do modo certo, ok? No texto de 1 Coríntios, Paulo escreve assim, o texto, né, que fala lá da ceia, 1 Coríntios capítulo 11. Se você puder abrir, a gente vai falar um pouquinho sobre esses versos daí. 1 Coríntios capítulo 11, o verso 29 e 30 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Já no verso 27, ele reforça assim: portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É possível alguém participar da ceia de forma indigna? Não que isso seja bom ou aceitável. E por isso precisamos entender o que isso significa. É muito sério. Participar da ceia de forma indigna traz condenação. Diz o texto que muitos, por causa de tal postura, ficam fracos, doentes e até morrem. Então não vou mais participar da ceia, é muito perigoso, é melhor ficar em casa mesmo. Não, o texto diz assim, 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A recomendação é para que você participe, mas de forma correta. Outra versão, ela diz assim: é por isso que cada um se deve examinar cuidadosamente antes de tomar esse pão e de beber desta taça. Precisamos entender, então, essa forma indigna, corrigir se for o caso e participar da ceia. Para isso é importante enxergarmos o contexto. Onde está inserido o texto da ceia? Por que Paulo traz a questão da ceia neste texto? Nós costumamos ler em nossas celebrações os versos de 1 Coríntios capítulo 11, que vai do 23 ao 32. São cerca de 10 versos. Mas para entendermos melhor o que Paulo estava falando sobre os acontecimentos na igreja de Corinto, precisamos ler um pouco mais. E começando lá do verso 17 indo até o 34. Pelo menos esse texto. Então vejamos como ele começa, lá no verso 17 e 18 de 1 Coríntios 11. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, verso 17 e 18, que diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. O texto traz claramente a questão das dissensões, que pode ser conhecido também como falta de concordância a respeito de algo, uma divergência, uma discrepância, e ainda desavença, conflito, disputa. Vale lembrar que o apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja que estava em Corinto. Se você abrir lá, por exemplo, no capítulo 1, do verso 2, ele diz:
à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E nos versos 10 e 11 desse mesmo capítulo 1, ele aponta um dos motivos que o levou a escrever esta carta. Ele diz assim, capítulo 1, verso 10 e 11. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. A igreja de Corinto apresentava vários problemas que precisavam ser corrigidos e problemas que estavam causando divisões entre os irmãos. O reflexo disso é que até na ceia, a postura deles ela gerava fortes constrangimentos e desencorajamento dos irmãos. Paulo deixa claro o motivo dizendo assim. A gente volta lá para o capítulo 11, olhando para o versículo 20 até o 22, que diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Paulo traz à tona uma situação que acontecia quando a igreja se reunia. Naquela igreja, alguns comiam muito e outros passavam fome. Ironicamente, na igreja, durante a celebração da comunhão. Como não se bastassem os tantos problemas que a igreja enfrentava, ela mesma criava um sério problema que minava a unidade. Pois se a ceia do Senhor é uma celebração da comunhão, como Deus poderia agradar daquela atitude deles? Embora fosse uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual, se você ler um pouco desta carta, você vai ver esse dado, o ajuntamento deles, segundo o texto, era para pior e não para melhor. A igreja celebrava a ceia do Senhor sem considerar uns aos outros e sem resolver as questões, as pendências que provocavam divisão. Pensando apenas nessa questão da comida, que Paulo ele diz lá no texto lá da ceia, era possível que houvesse indiferença, avareza, disputa, sentimento de superioridade, inferioridade, ressentimento, tristeza, ódio, inveja, e a lista vai ficando cada vez mais pesada. Deus não estava se agradando nadinha disso, e parece que ninguém percebia o motivo pelo qual muitos estavam fracos, doentes e até morriam. No dia que Jesus ele celebrou a última ceia com os seus, naquele jantar, ele lavou os pés de todos eles, ensinando-os a agirem com humildade e consideração uns pelos outros, a despeito de quem eram e do que faziam. Jesus sabia que seria sua última ceia antes de morrer na cruz. Na sequência, Judas o traiu. Todos fugiram. Pedro o negou. Mas mesmo assim, nós vemos no capítulo 13 de João que Jesus disse: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Essa é a forma digna da celebração da ceia. Essa é a postura que ele espera encontrar entre os participantes do seu corpo e do seu sangue.
Hoje é comum, né, por exemplo, na celebração, quando, darmos uns instantes às pessoas, né, como se fosse uma última chamada para sondar aí o coração, ver se não tem nada pendente, se não há uma falta de perdão ou algo que ainda precisa ser feito. Lembrando que a ceia deve acontecer num ambiente de comunhão e santidade. Mas é claro que devemos sondar o nosso coração constantemente, não é? Todos os dias, e resolvemos as questões do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, num esforço de preservar a unidade. O desejo de Deus é que você simplesmente perdoe da mesma forma como você recebe o perdão. E se isso parece difícil demais para a gente, é porque talvez a gente esteja preocupado demais em proteger o nosso ego, não é? Veja, o ego é uma obra da carne, logo, não é o Espírito Santo quem está no controle. Veja, o exemplo lá do nosso Senhor, nos acontecimentos da última ceia com os seus. Ele foi traído, abandonado, negado pelos discípulos a quem ele amou e depois ainda morreu por cada um deles. E assim o fez por cada um de nós. E nos diz, amem uns aos outros como eu vos amei. Quer participar da ceia do Senhor de forma digna? Considere a comunhão com Deus e com o seu próximo. Examine o seu coração com a ajuda do Espírito Santo e, se necessário, corrija toda atitude que possa provocar alguma divisão e participe do corpo e do sangue de Cristo. Então, como segunda prática comum relacionada à igreja local, fica a orientação. Participe da ceia do Senhor de forma digna. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Terceira prática. A terceira que nós vamos falar hoje, terceira e última, prática comum, diz respeito à igreja local, que vamos falar aqui é a entrega dos dízimos. Esta orientação é bíblica e aplicável e faz parte de um dos fundamentos que a nossa igreja crê e segue. Portanto, é interessante sim que você saiba a forma como a nossa igreja entende e pratica a questão do dízimo. É seu dever como membro da nossa igreja seguir as diretrizes e as orientações dadas, buscando a unidade e conformidade nas suas ações. Não fique com dúvidas e não deixe de entregar aquilo que é do Senhor. Amém? Vamos iniciar este tópico e espero que você esteja aí ainda, ok? Não vamos deixar aqui sozinho. Porque falar em dinheiro é um assunto que normalmente mexe com o ânimo, não é? Muitas pessoas são dirigidas cegamente pelo dinheiro. E nem sempre é pelo fato de terem bastante, mas o simples fato de ansiarem por ter mais, né? Por ter algo que ainda não tem. E aí eu faço duas perguntas. Em se tratando de dinheiro, o quanto é o bastante? Em se tratando de honrar a Deus, o quanto é o bastante? Se você acreditar que realmente é dono de alguma coisa aqui nesta terra, você será tentado a se apegar a esta coisa. Mas se você lembrar que nada te pertence, então você terá mais facilidade a se desprender das coisas. Quantas vezes a situação ficou fora de controle por causa de centavos? Precisamos vigiar e tomar cuidado com a cobiça, porque parece que o tal do dinheiro consegue aflorar uma série de sentimentos capazes de machucar e muito. Se você ler lá o texto em 1 Timóteo, capítulo 6,
Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 6 a 10. 1 Timóteo 6, de 6 a 10, diz assim: Contudo, a verdadeira religião traz satisfação e é uma grande riqueza, porque nada trouxemos para este mundo e é evidente que nada levaremos dele. Por isso, estejamos satisfeitos se tivermos alimento e roupa para nos vestirmos. Mas aqueles que querem a todo custo enriquecer, sujeitam-se às armadilhas do pecado e às solicitações para o mal. Tornam-se vítimas de paixões tão loucas como prejudiciais e que sempre precipitam as pessoas na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por causa disso já muitos se desviaram do caminho da fé, criando assim nas suas vidas muitas aflições e sofrimentos. O dinheiro em si não é um problema, mas como lidamos com ele. Kenneth F.W. Prior disse assim: a chave de todo o nosso relacionamento com o dinheiro está na atitude da nossa mente para com ele. Eu vou ler mais uma vez. A chave de todo o nosso relacionamento com o dinheiro está na atitude da nossa mente para com ele. Lembram de Judas Iscariotes? Entre os discípulos, ele era o responsável pelo recolhimento das ofertas. Por várias vezes, ele contestou a atitude de Cristo em relação às dádivas que recebia. Por fim, ele procurou alguns religiosos e negociou a morte de Jesus. Ele o traiu por 30 moedas de prata. Mas Judas ele não sabia. Ele não andou com o Senhor Jesus? Ele não era um dos 12? Não participou da última ceia? Se houver cobiça, o dinheiro será apenas uma desculpa. E outro grande problema relacionado ao sentimento em relação ao dinheiro é a avareza. Esse apego excessivo ao dinheiro, né, aos bens, a preocupação em relação ao dinheiro é uma coisa muito forte, né? A ganância insaciável por aquilo que ainda não tem. São motivados pelo sentimento de que nunca temos o bastante. O avarento é o oposto do generoso. E isso traz muitos males. Quantas pessoas avarentas vivem doentes, estressadas, irritadas, inquietas, e até mesmo quantas já não morreram, já não tiraram a própria vida porque perderam algo. Sem contar quantas pessoas poderiam ser abençoadas e socorridas, mas por causa da sovinice, a ajuda nunca aconteceu. A Bíblia conta do jovem rico que saiu triste da presença de Jesus Cristo. Ele era zeloso e aparentemente obediente à lei de Moisés, mas se recusou a seguir o mestre quando lhe foi solicitado entregar tudo aos pobres. Ele não abriu mão das riquezas a ponto de perder o céu. Mais uma pessoa que, assim como Judas, não era ignorante quanto às coisas de Deus, mas, contudo, o tesouro deles definitivamente não era Cristo. Consequentemente, o coração também não era. Mas Jesus destacou, por exemplo, a oferta da viúva pobre, que deu muito mais do que os outros ricos. E é claro que Jesus não estava falando do valor monetário, e sim da honra a Deus. Lá em Marcos capítulo 12, verso 44, diz assim: todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É verdade que existem pessoas que dizem que gostariam de ser ricas para ofertar no reino de Deus. Não precisa não, basta abrir o coração e a sua mão, amém? Honra a Deus com aquilo que você tem, seja fiel no pouco. Quando falamos de dízimos, falamos de algo que não é nosso. O dízimo não nos pertence e desta forma
não devemos nos apropriar dele, não importa o valor monetário. Somos mordomos de Deus e é do seu agrado que a gente aprenda a lidar com as dádivas que recebemos. Assim, devemos aprender a combater a cobiça e a avareza. A questão espiritual do dízimo é que por ele se testa a nossa devoção a Deus, já que o honramos e confiamos que ele cuida de nós. A questão prática do dízimo é que por ele você sustenta a igreja que você pertence. O dízimo aparece na Bíblia, por exemplo, bem antes da lei, quando Abraão entrega a Melquisedeque. Jesus repreende os religiosos várias vezes, né, mostrando as condutas erradas. E numa destas, ele disse assim, em Mateus 23:23: Assim ai de vocês, mestres da lei e fariseus fingidos, pois dão o dízimo da última folha de hortelã do vosso quintal, mas esquecem as coisas importantes, como a justiça, a compaixão e a fé. Sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas de maior importância. Jesus sempre censurava a hipocrisia deles, porque não estavam observando a justiça, a compaixão e a fé. No entanto, ele disse para eles corrigirem essa postura enquanto cumpriam as obrigações menores. Ou seja, Jesus disse para eles continuarem a entregar os dízimos e não esquecerem as coisas maiores. O texto clássico, né, que fala sobre os dízimos, em Malaquias capítulo 3. Nós vamos ler lá do verso 8 ao 10. Malaquias 3, de 8 a 10, diz assim: Poderá um homem roubar a Deus? Com certeza não, mas vocês roubam-me. O que quer isso dizer? Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas que me devem. E assim, a terrível maldição de Deus recai sobre vocês, porque é toda a nação que me tem roubado. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento suficiente no meu templo. Se assim fizerem, abrirei as janelas do céu e derramarei bênção abundante sobre vocês, que nem sequer arranjarão espaço para a receber. Experimentem, deixe-me que vos dê prova disso. O texto diz que aquele que não entrega o dízimo é culpado de roubo e atrai maldição. Também orienta dizendo que ele deve ser entregue à casa do tesouro, à igreja. E quando assim for feito, seremos libertos do devorador e atrairemos a bênção de Deus. Não é bom negligenciar a vontade de Deus. Entregar o dízimo é uma questão de honra a Deus e deve ser feito com gratidão, alegria e generosidade. É um princípio de honra a Deus que acaba resultando em bênçãos sem medidas, né? Como diz o texto lá que nós lemos: se assim fizerem, abrirei as janelas do céu e derramarei bênção tão abundante sobre vocês que nem sequer arranjarão espaço para a receber. Mas vigiem o coração e não deem lugar à avareza e à cobiça, pois o dízimo não pode ser usado como moeda de troca. Pelo dízimo, Deus é honrado, a igreja é sustentada e a sua vida é abençoada. J. Blechard disse assim: o dízimo não deve ser o teto em que paramos de contribuir, mas um piso a partir do qual começamos. O que ele quer dizer? Que o dízimo deve ser apenas o ponto de partida para você semear no reino de Deus. Se você for suficientemente desprendido e generoso, que são os opostos de cobiçoso e avarento, você poderá ir além do que somente entregar o dízimo. Você pode e deve ajudar pessoas, mas não com o valor do dízimo. O dízimo é do Senhor e deve ser entregue à igreja.
Não faça boas obras com aquilo que não é seu, ok? Essas 3 práticas, então, comuns referentes à igreja local, que cada um deve fazer para o bem do corpo de Cristo, devem ser levadas a sério em obediência com toda a alegria, ok? Não deixem de congregar. Vença o comodismo, o desânimo, a decepção e venha. Salmo 122:1 diz: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Participe da ceia dignamente, vença a carne, a amargura, a falta de perdão e semeie o amor. Salmo 133:1 e o 3b, que diz: ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque é assim que o Senhor nos pode dar a sua bênção e a sua vida para sempre. Trazei o dízimo à casa de Deus e permita que Deus vença o devorador na sua vida. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Temos pedido mais de Deus, mais do Espírito Santo na nossa vida. Nesse caso, para que isso não fique só em palavras, precisamos confirmar esse desejo, por exemplo, colocando em prática esses 3 tópicos apresentados hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos porque a Tua palavra ela é rica, Senhor Deus, é o nosso guia. E o Teu Espírito Santo, Deus, que é aquele que nos guia em toda a verdade, que está em nós, que está na igreja, é aquele, ó Deus, que nos ajuda, ó Deus, a cumprir, ó Pai, toda a Tua palavra. Ó Deus, se temos falta, Senhor Deus, em algo, pedimos a Tua ajuda, para que possamos ser fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra, fiéis, ó Deus, à Tua orientação. Não queremos, ó Deus, pecar contra Ti. Não queremos, ó Deus, deixar, ó Deus, de ser abençoado, de ser bênção na vida de outras pessoas. Pai, ajuda, Senhor Deus, cada um naquilo que é necessário. Ó Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a cumprir, ó Deus, as orientações da Tua santa palavra. Que a bênção do Senhor, ó Deus, esteja sobre cada um, ó Deus, que a bênção do Senhor, ó Deus, alcance as nossas vidas, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Não deixando de congregar, porque fazendo assim, podemos encorajar e servir uns aos outros. Participando da ceia de forma digna, para não desencorajarmos os que participam, nos esforçando para preservarmos a comunhão dos santos. Entregando os dízimos, pois honramos a Deus em primeiro lugar e ajudamos a manter as portas abertas da igreja local. E que a presença de Deus seja abundante na sua morada, no lugar onde se chama pelo seu nome. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês. Amém. Deus abençoe a todos.